Olá, sou Rubel Bergante Gonçalves, criadora desse canal com conteúdos semanais de transformação diária, que transformou a minha vida e acredito que pode transformar a sua vida também, para que você se veja com outros olhos. Seja bem-vinda ao meu canal Transformadas. Agora se inscreva e ative os sininhos de notificação. Existe alguém nesse mundo que passou por esse mundo que te amou muito mais do que você mesmo. Vamos saber quem é essa pessoa. Em João 1, ao versículo 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa pessoa mencionada aqui, o Verbo que estava presente com o nosso Deus Todo-Poderoso, é uma pessoa com poder, que faz parte do ser do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa, nesse versículo, é mencionada como um verbo, uma palavra que tem autoridade de criar juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas esse verbo que tem autoridade de criar se tornou carne, se criou dele mesmo, próprio dele, ele se criou e se tornou carne. Vamos ver em Romanos o que mais fala sobre essa pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, uma parte do ser de Deus, uma parte poderosa da criação e transformação do ser de Deus. Se tornou carne, veio para esta terra e se tornou como um de nós para fazer e cumprir tudo aquilo que Deus havia ordenado para o seu único filho unigênito. Jesus, ao se tornar carne, morreu por nós como um sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e assim nos ligarmos novamente com o nosso Criador, com o nosso Pai. Jesus se ofereceu para fazer essa junção novamente de pai e filhos. Mas em Romanos 8, explica para nós que houve uma lei e Jesus veio cumprir essa lei. E como Jesus viveu? Porque a palavra de Deus pede para que nós sejamos parecidos com Ele, que nós buscamos ser como Ele. Essa transformação de Jesus, Espírito, poder de Deus, se transformar em carne, nos mostrou que Jesus passou pelas dificuldades com os mesmos sentimentos e aflições que nós temos na nossa carne. No versículo 3 de Romanos 8 diz assim: Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o que nós poderíamos fazer se nós estávamos na carne e pecando? Mas Jesus mandou o seu Filho, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Além de Jesus ter vindo morrer na cruz por nós, tanto amor dado assim por nós, nós mesmo assim temos que fazer as nossas escolhas. Temos que aceitar Jesus como Salvador, mas ainda assim tem uma caminhada, uma continuação. Nós temos que escolher viver no Espírito e não segundo a carne, que é as nossas vontades. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus,
pois não é justiça a lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Porquanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus com Cristo. Se não nós sofrermos com Ele, então também sejamos glorificados juntamente com Ele. Esses versículos nos explicam que Jesus não viveu na carne. Ele veio para a terra, se tornou homem, teve carne, emoções como nós, para entendermos como nós iríamos passar essa terra, os nossos sentimentos. E ele nos demonstra aqui que ele viveu no Espírito. Esse versículo, esse capítulo de Romanos 8, explica que mesmo nós na carne, podemos ter uma vida no Espírito. Mostra aqui que nós temos escolhas para fazer todos os dias quando nós acordamos. Nós escolhemos Jesus como o único e suficiente Salvador. E depois nós temos uma caminhada de todos os dias escolhermos viver no Espírito, assim como Jesus viveu. Ele nos mostra que ele teve sentimento, emoções como nós. Tudo aquilo que você passa de emoção e sentimento, ele também passou como ser humano na carne. Mas ele nos mostra que há poder em buscar o Espírito de Deus, em buscar Deus em oração. Ele nos mostra que nós conseguimos, como ele, passar por essas coisas. Há um Jesus, um homem que passou por essa terra, e ele nos mostra com o amor dele tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de morrer por nós, nos demonstrar que as mesmas emoções que nós temos hoje, os mesmos choros, as mesmas dor, ele carregou na cruz tudo que nós sentimos. Você está triste hoje? Você está abatido hoje? Você está doente hoje? Você está dependente de algo químico? Todas essas emoções, essas perturbações, Jesus levou na cruz. Ele desceu do trono, se formou homem em carne, para mostrar para nós que ele também sentiu, mas ele venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer com a autoridade e poder dado através dele sobre as nossas vidas. Mas nós devemos buscar na palavra, entender, porque a palavra nos mostra quem foi esse homem que estava caminhando na terra, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos e, de repente, inocentemente, escolheu morrer com uma morte de cruz, se fazendo maldito, e escolheu morrer por nós. Quem é esse que escolheu morrer por mim, uma pecadora, com tantos defeitos, tantos erros, tantas coisas para aprender e fazer?
Quem é esse Jesus que escolheu, que sabia quem eu era? Quando ele viveu na época aqui nessa terra, ele já sabia as escolhas erradas que eu iria fazer, as escolhas erradas que eu iria tomar em toda a minha vida, os meus pecados, os meus pensamentos errados. Mas mesmo assim, mesmo antes de eu nascer e você nascer, Jesus escolheu morrer por mim. Inocente, não tinha pecado nenhum cometido, não tinha erro nenhum cometido, e ainda assim morreu uma morte maldita por mim e por você. Quem é esse? Quem é esse que não me condenou pelos meus erros e meus pecados? Não atirou uma pedra em mim, não apontou o dedo para mim e disse: você deveria ter feito de uma outra forma. Não, de maneira nenhuma. Me amou incondicionalmente. Escolheu morrer por mim, Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa buscar e clamar a esse nome que tem poder, que grita e clama e é vivo até hoje. Desde quando ele pisou e caminhou nessa terra, o sangue de Jesus ainda tem poder e autoridade no mundo espiritual e no mundo real. É esse Jesus que você deve clamar. É nele que você precisa se concentrar para amar você também, porque ele nos amou primeiro. Então ele nos ensina como nós devemos nos amar, como devemos amar ao próximo. Se concentre em Jesus, busque Jesus na palavra, tudo o que ele falou, como ele se comportou. Tente e busque conhecer a esse homem, a esse Filho de Deus Todo-Poderoso, que te amou primeiro, sem reservas, sem calúnias, sem murmuração, se entregou por você. Como não amar a esse Jesus? Como ter questionamentos sobre esse Jesus? Como não entender? Eu só não entendo como ele me amou tanto. Como tanto amor por mim? Como não olhou para mim e viu pecado? Como não olhou para mim e viu fraqueza? Jesus Cristo de Nazaré, o único que te amou incondicionalmente e se entregou por você. Chame ele, diga que você quer conhecê-lo, entregue sua vida a ele, retire da sua vida ídolos que não te fazem nada, que não fazem por merecer nada, mas Jesus fez por merecer. Então busque a ele, diga a ele que você quer ter um relacionamento verdadeiro. E você sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir, vai aparecer para você e você vai entender quem ele é. Você vai ver Jesus e quando ele inunda o ambiente que você está, tudo se transforma, porque Jesus tem poder e autoridade e amor verdadeiro. E ele vem quando você chama, e ele vem quando você chama, e ele vem quando você chama, porque ele é fiel, ele sonda os nossos corações, e se ele encontra verdade, um verdadeiro coração, move o coração de Deus, e ele não vira as costas para você. Assim, quando você clamar por intimidade, quando você chamar, quando você disser a ele, quero te conhecer, convidar a ele para estar juntamente com você, ele irá aparecer, ele irá se mostrar como ele é para você. E você cada vez mais irá conhecer. E quando você tiver esse contato, essa intimidade com Jesus, você irá entender o que você precisa fazer, a continuidade das suas escolhas. Então clame a Jesus, chame ele para uma conversa, porque ele é real. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ressuscitou. Ele é vivo e é real.
o único Deus que morreu numa cruz e tem o poder de ressuscitar dos mortos. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que te dá o escape, aquele que te traz força, aquele que é a sua coluna, aquele que é a salvação, aquele que te traz cura, libertação e vida eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro. Busque somente a Jesus. E quando você fala Jesus, esse nome tem poder. Ele vem. Tenha contato com Jesus, intimidade com Jesus. Busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Não deixe para depois. Faça isso agora, independentemente da onde você estiver e de como você estiver. Se vier na sua mente uma frase dizendo assim para você: você não merece esse Jesus, não chame ele porque você é uma pecadora, essa frase é mentirosa. Todos nós temos legalidade de chamar Jesus, porque ele irá nos transformar. Assim como ele transformou muitas pessoas, que a gente lê testemunhos reais e vivos aqui na Bíblia, como ele me transformou. Aqui, eu, Rúbia, ele me transformou. Sou verdadeira, uma história verdadeira, real, que você está vendo aqui. Eu tive contato com Jesus, eu clamei Jesus, eu vi Jesus. E ele me acompanha todos os dias. E quando eu estou no momento em particular com ele, ele vem ceiar comigo, comer comigo, estar comigo à mesa, conversar comigo. E quando ele vem, todo o ambiente se transforma. Todos se curvam perante essa presença gloriosa e maravilhosa do nosso Jesus, o Filho único do Deus Altíssimo. Gostou dessa palavra? Deixe seu like. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, conhecer Jesus assim como transformou a minha. Deixe nos comentários: eu escolho Jesus, quero conhecer Jesus, quero te ver, Jesus. Coloque nos comentários, compartilhe com o maior número de pessoas, deixe o seu like e até a próxima.